Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se descobrisse que está preso dentro de uma Matrix? Será que você levaria uma vida normal ou tentaria encontrar alguma maneira de escapar? Bom, no primeiro episódio da 8ª temporada de Rick e Morty, Rick prendeu Morty e a Summer em uma Matrix, punindo eles por terem pegado seu carregador e não ter devolvido. Só que o Rick acabou dormindo e deixando eles presos na Matrix por muito tempo. E essa parte me fez lembrar daquele jogo de realidade virtual que o Rick adora jogar, o Roy. E semelhante ao Roy, na Matrix o tempo passa mais rápido do que na vida real, e por esse motivo, Morty e Summer viveram na Matrix por 17 anos. Summer se tornou uma líder milionária e visionária da tecnologia, e que estava prestes a lançar um dispositivo tecnológico, mas antes disso ela precisava do Morty, que estava morando isolado em uma cabana na floresta. Ele estava com uma aparência acabada e visivelmente abatido por tudo que viveu ao longo dos 17 anos dentro daquela Matrix. E você lembra que eu falei que o Rick queria dar uma lição nos dois por não terem devolvido o carregador dele? Então, acontece que o Rick programou a Matrix como se o carregador fosse a coisa mais importante de todas naquela realidade. E também ele fez com que todos os NPCs ficassem repetindo o quão era importante devolver o carregador para o dono depois de usar. E a ideia da Summer foi lançar um dispositivo que carregava todos os celulares sem precisar de um carregador, fazendo assim com que a Matrix travasse e eles conseguissem escapar. E quando eles voltam para a realidade, o Rick tenta apagar as memórias deles, mas eles dizem que não querem perder as lembranças dos 17 anos que viveram na Matrix. Então a Beth convence o Rick a não apagar as memórias deles. Então a Summer volta para o colégio dizendo que vai arregaçar no ensino médio. Ela imagina que não tem limites das coisas que ela pode conquistar. Isso porque agora ela tem a experiência de uma mulher de 34 anos. Mas infelizmente para ela não é isso que acontece. Assim que ela chega na escola, ela se depara com um caos. E ainda tem umas garotas que ficam zoando a aparência dela. E também o fato dela estar sem sutiã. Até o diretor do colégio fala para Summer voltar para casa e trocar suas vestimentas. Então ela dá uma surtada e vai embora. E quando o Beth vai buscar a Summer no colégio, elas começam a trocar uma ideia. Então a Summer revela que enquanto estava na Matrix, ela se casou e teve um relacionamento parecido com o da sua mãe e do seu pai. Falando nisso, o Jerry não apareceu nesse episódio, e sinceramente eu achei estranho isso. Mas enfim, as duas começam a se dar muito bem, até porque agora as duas têm a mesma idade, 34 anos. E enquanto a Summer estava se divertindo com a Beth, Morty estava trabalhando no carro de corrida da morte. Então ele revela que aprendeu algumas coisinhas no tempo que ficou lá na prisão da Matrix. Mas o Rick acaba quebrando uma garrafa e isso meio que aciona um gatilho no Morty. E então começa a rolar um flashback. E nesse flashback, vemos que o Morty foi preso por ter roubado um rádio de uma loja. E enquanto ele estava preso, ele se envolve em brigas, aprende mecânica e faz uma tatuagem, que é meio bizarra por sinal e eu não consegui entender. Mas deixe aí nos comentários o que você entendeu dessa tatuagem. Quem sabe eu também posso entender. E também dá para perceber que ele passou muito tempo lá dentro, pois ele entra com uma aparência de criança e sai de lá quase um adulto. Mas quando ele sai, ele tem dificuldades para encontrar um emprego, pelo fato dele ser um ex-presidiário. Mas enquanto ele está no barzinho afogando suas mágoas, ele conhece um cara que aparentemente também é um ex-presidiário, pois os dois têm a mesma tatuagem bizarra. E esse cara se chama CJ, e ele consegue um trabalho de bombeiro para o Morty. Tudo ia bem, até que na TV aparece um terrorista chamado Osama Bin Laden, que foi inspirado em um terrorista da vida real, Osama Bin Laden. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto aqui. Esse Osama Bin Laden aparece cortando um carregador, e como nessa simulação o carregador é a coisa mais importante do mundo para eles, isso é considerado um crime imperdoável e acaba desencadeando uma guerra. O flashback acaba e então Morty diz para o Rick que sente falta dos seus amigos do corpo de bombeiros. Enquanto isso, Beth e Summer estão em um salão de beleza dando aquele trato no visual, mas as coisas começam a desandar entre as duas porque a Summer demonstra uma personalidade arrogante e começa a menosprezar a Beth, e que começa a não gostar nada disso. Quando elas voltam para casa, encontram Rick e Morty terminando o carro de corrida da morte. E se você parar para olhar, ficou bem da hora esse carro, hein? Bom, pelo menos eu gostei bastante.
Mas a Beth, incomodada com as atitudes da sua filha, chama Rick para conversar, mas o Rick não quer nem saber e fala para ela ligar para o Jerry. Então ela fala que não dá porque tá sem bateria, pois ela teve que filmar todas as roupas que a Summer experimentou. Então o Rick fala para ela pegar o carregador emprestado, e nesse momento aciona outro gatilho em Mori, então rola outro flashback. Já nesse flashback, o Mori já está na guerra e descobre que é imortal dentro dessa Matrix, e isso traumatiza o garoto porque ele vê todos os seus amigos morrendo sem ele poder fazer nada, a não ser lutar por todos os seus amigos que morreram. A Summer critica sua mãe mais uma vez, e a Beth então tenta apagar as memórias dela, mas ela não consegue. Então a Summer rouba um carro e foge. Já o Mori, vendo tudo isso, mostra uma invenção que criou junto com o CJ, um carregador ao contrário, mas na verdade isso era um truque para apagar o Rick e prendê-lo em uma Matrix, onde a lei universal era nunca prender alguém em uma Matrix. Então ele pega o carro da morte e foge também. Enquanto isso, a Beth encontra a Summer em um ateliê de cerâmica em Santa Fé, numa vibe mó paz. E as duas voltam a se dar bem novamente, até que elas acabam vendo no noticiário que o Mori pirou de vez depois de roubar o carro da morte. Ele estava destruindo tudo o que encontrava pelo caminho, com um único objetivo: chegar até uma usina nuclear e causar um desastre enorme. Enquanto isso, Rick, assim como a Summer tinha feito antes, ele decide quebrar a Matrix. Ele vai contra a principal regra daquele mundo, que era nunca prender ninguém na simulação. E o que ele faz? Prender todo mundo na Matrix, e isso buga o sistema e dá erro geral. Então ele é expulso da simulação de volta para o mundo real. Já o Mori, ainda na loucura da guerra, estava enfrentando os militares, e isso ativa mais lembranças traumáticas nele. Então a gente vê mais flashback de quando ele perdeu vários amigos na batalha. Ele tenta se sacrificar para salvá-los, mas já é tarde demais. Quando ele volta à vida, descobre que todos já tinham morrido. Pelo menos ele chega a tempo de ouvir as últimas palavras de CJ, que estava todo confuso, dizendo que gostava de uma carregadora fêmea e que considerava o Mori como um irmão. CJ então morre nos braços dele, e tomado pelo ódio, Mori encontra Zama Bin Karga e acaba com ele sem pensar duas vezes, e isso dá um fim na guerra. E de volta ao mundo real, Mori invade o Vale das Usinas e segue direto para a usina central, um lugar tão importante que, se fosse destruído, causaria um colapso gigantesco, deixando toda a América do Norte inabitável. O plano dele era transformar o continente em uma nova Chernobyl, acabar com a energia e com os carregadores de celular, tudo que ele culpava pela perca dos seus amigos. Mas bem na hora que ele está prestes a causar tudo isso, a Summer aparece e consegue acalmá-lo, dizendo o nome completo do CJ, que era Christopher James Motorola. E aí ela solta uma bomba. Toda essa tragédia foi causada por ela mesma. Depois que entendeu como a Matrix funcionava, ela subiu na hierarquia rapidinho, mas para gerar energia suficiente e liberar todo mundo de lá, ela precisava de lítio. Foi aí que ela inventou a história do Osama Bin Karga e começou uma guerra. A Summer sabia que ia vencer, porque ela tinha um Mori do lado dela, um cara sem futuro, sem família e que não podia morrer, simplesmente um soldado perfeito. Mas o pior de tudo é que a Summer assistiu tudo, o sofrimento do irmão, as percas, a dor e sem fazer nada. Tudo parte do plano dela, e por mais cruel que pareça, foi isso que garantiu o lítio necessário para eles saírem daquele mundo. E mais uma vez a série mostra o lado sombrio da Summer, que aparece de vez em quando em outros episódios também. Mesmo assim, os dois se entendem, fazem as pazes e Mori desiste da destruição. Mas assim que saem do carro, aparece um cientista dizendo que eles não deveriam ficar mexendo nas invenções do avô. Isso faz os dois surtarem de novo, achando que ainda estavam presos na Matrix. Aí o Rick explica que não, eles estavam no mundo real. Os cientistas só estavam dizendo coisas óbvias, inclusive o Rick chama até um deles para tomar uma. Mas antes que ele aceite, um pilar cai em cima do reator, e começa então o verdadeiro desastre nuclear. Só que o Rick entra em ação e salva geral. Ele joga um spray anti-radiação na Summer, no Mori e no cientista, e consegue impedir que tudo exploda. No final, ele salva o dia e ainda leva 20% do reator como recompensa. Com tudo resolvido, Mori e Summer decidem apagar as memórias da Matrix e voltar a ter uma vida real de adolescentes. Mas antes, Mori quer fazer uma tatuagem em homenagem aos amigos bombeiros, só que assim que ele tem a memória apagada, entra em desespero e pede para remover a tatuagem, achando que ficou estranha demais, e eu concordo com ele. Já a Summer da Matrix deixa um recado para sua versão mais jovem, com conselhos para ela se dar bem na vida. Mas como todo adolescente rebelde, a Summer
Summer ignora tudo e vai curtir a vida. Ou seja, no final ninguém aprende nada como sempre. Já na cena pós-créditos, a Beth ainda está lá no ateliê de Santa Fé e descobre que todas as mulheres de meia idade do lugar são na verdade vampiras que sugam a juventude das outras para continuarem jovens. E sim, sabemos que vampiros existem no universo de Rick e Morty. A gente já viu isso na primeira temporada, quando Rick, Morty e Summer matam vampiros juntos. Mas aqui a Beth dá conta das vampiras e consegue escapar. E como era de dia, o sol transformou todas elas em pó e ninguém consegue segui-la. E esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí se você gostou do primeiro episódio da 8ª temporada de Rick e Morty. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também. Ah, e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que também tá sensacional. Te vejo lá e até mais.